Episódio 7 da terceira e última temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida no Ar. E, gente, o que foi este final de episódio? Eu fiquei muito triste, fiquei com muita dó do Coward. Ele finalmente abriu o coração dele, se declarou pro amor da vida dele, e ela foi tão fria com ele. Mas tá, a gente vai falar disso. Vamos começar do começo, porque, nossa, como a gente tem assunto nesse episódio hoje, hein? Vem comigo. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, mas pode me chamar de Sté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu já disse, a gente vai falar do episódio 7, né? E ele começa, gente, com uma narração da Belle ali, contando sobre o acontecimento do episódio 6, ali do final do episódio 6, aquela química que rolou entre o Coward e a Belle no banheiro. Então, ela fala que aquilo não teve nada a ver com o Coward, ela tá mentindo pra ela mesma, mas tudo bem. E tem mais a ver com ela e com a pressão que ela está sofrendo por conta do casamento, por estar organizando tudo sozinha e tudo mais. Tá bom, querida, a gente finge que acredita em você e a gente finge que tudo isso que aconteceu ali foi só por pura pressão que você tá sofrendo e que você não tem nenhum sentimento pelo Comedy, tá? É que isso nunca ficou claro pra gente, né? Imagina. Mas enfim, ela fala isso e tenta se convencer mais ela, na verdade, do que a gente, né? Enfim, o episódio gira em torno da despedida de solteiro, tanto do Jeremiah quanto da Belle, e a gente teve uma despedida de solteiro com muitas descobertas e com muitas declarações, né? Pra começar, vamos falar dos outros personagens ali, porque a gente tem alguns pontos interessantes. Antes da gente falar dessa trama principal, vamos falar, por exemplo, dos pais. A gente vê a Lauren e o Joe indo pra Kansas, né, por conta do casamento, eles não participam da despedida de solteira, só que o casamento tá se aproximando, então eles já vão ficar lá na pousada se preparando pros últimos preparativos, porque o casamento é em 2 dias. E a gente também tem o Adam levando a Kaylee. E quando ele chega na pousada, a Lauren tá lá, e ela vê a cena da amante do pai dos meninos, né, a amante do marido da Susana entrando ali, e ela fica assim, desconsolada e com aquela cara, sabe, que só a Lauren sabe fazer. Porque imagina, você vê o viúvo da sua melhor amiga entrando, e do lado dele, pro casamento do filho dele, ele leva a amante dele. Assim, tem coisas que só o Adam pode proporcionar pra gente, e são tudo coisas que a gente passaria, né, que a gente não gostaria de ver, mas tudo bem, Adam sendo Adam. Aí eles têm uma conversa inicial ali, o Adam é super desnecessário pra variar, e a Kaylin tenta fazer uma amizade com a Lauren pedindo o telefone dela pra falar sobre os últimos preparativos do casamento. E a Lauren, meio relutante, ela acaba passando o número dela, mas fica por isso mesmo, só que depois a Lauren, enquanto ela tá com o John bebendo no bar, ela fala, nossa, a Kimi não consegue fazer nada sozinha, ela tá me mandando inúmeras mensagens. Só que falando sobre os pais da Bellen, é interessante que mais uma vez nesse episódio, eles se beijam, né? Lá no início da temporada, eles tinham ficado juntos novamente, e mais uma vez nesse episódio, eles se beijam, então talvez a gente tenha essa reconciliação aí, o que seria muito interessante, porque eu acho que os dois combinam tanto, e a relação deles é tão gostosa de se ver que eu queria muito que eles voltassem a ficar juntos, sabe? É um casal que eu quero muito que dê certo e termine a série juntos novamente. Seria bem interessante. A gente falar sobre a Lucinda, que chega depois, a mãe da Taylor. Ela também chega pro casamento. E o que acontece é que ela liga pra Taylor perguntando do Steve. E nisso o Steve já tá lá com a Denise, blá blá blá. E aí a Taylor fala, nossa, ele já tá com a outra garota, eu não quero atrapalhar e tal. E aí a Taylor acaba falando pra mãe dela que ela não quer ser como a mãe dela, sabe? Uma pessoa muito carente, que necessita desse cuidado de outras pessoas. Ela quer ser mais independente, ter mais a vida dela sem ficar chorando por conta de homem. E a mãe dela acaba se sentindo muito mal com isso, né? Eu entendo o lado da Lucinda, mas eu também entendo o lado da Taylor. E eu acho que a Taylor poderia ter escolhido palavras melhores pra falar com a mãe dela. Só que a Taylor sempre foi assim, né? Mais direta mesmo, sem fazer muito rodeios. Então eu gosto da Taylor por conta disso. Só que acabou magoando a mãe dela, e depois quando o Steve vai ajudar ela ali, quase no final do episódio, a gente vê que isso realmente mexeu bastante com ela. De certa forma, essa ajuda que o Steve deu pra Lucinda acabou atrapalhando os planos que ele tinha com a Denise. Então, é maravilhoso, amei. Já que a gente tá falando da Denise e do Steve, vamos falar sobre os dois, porque lá no início do episódio, a gente tem eles flertando no escritório, e eles acabam indo, né, se encontrando novamente ali, indo pra Kansas, pra despedida de solteiro. E no início da despedida de solteira, eles passam um tempo ali na casa de praia e depois saem pra despedida. E nesse início da despedida de solteiro, ela começa junto com os meninos. Então ela vai pros mesmos lugares que os meninos, só que eles acabam se encontrando no meio do caminho, e a Taylor
puxa a Denise pra ficar junto com as meninas. E aí elas vão pra uma balada juntas ali e a Taylor incentiva a Denise a ligar para o Steve pra tentar alguma coisa com ele. Meu Deus, mana, não faz isso. Por quê? A Taylor gosta do Steve. Ela acha que o Steve não gosta mais dela, mas o Steve também gosta da Taylor. E assim, ela pega e fala e o homem dela e joga pra cima da outra garota. Eu realmente nunca vou entender uma coisa dessa. Talvez eu até entenda, porque assim, ela não sabe que o Steve gosta dela. Então tá tudo bem ela querer esse lance de tentar mantê-lo próximo de mim como amizade. Só que a gente sabe que isso não dá certo. Não dá pra gente ser amigo de quem a gente gosta assim, porque a gente sempre vai ficar desconfortável perto da pessoa. Então, não sei, não achei interessante a Taylor fazer isso, mas segue o roteiro, ela fez. A Denise ligou pro Steve, eles saíram da despedida do solteiro pra ficarem juntos, pra conversarem. Não mostrou essa cena pra gente, mas enfim, mostrou eles saindo. Pra quê, amiga? Pra quê? Não precisava disso. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Teve um momento antes que a Taylor conversa com o Steve ainda na casa de praia e ela fala pra ele que tá tudo bem, que ela só quer que ele seja feliz e ele diz o mesmo. Então, assim, a gente entende que os dois estão tentando levar essa relação como se eles não se gostassem, só que dá pra ver que eles ainda se gostam e dá pra ver que eles têm sentimentos um pelo outro. Agora sim, já que a gente falou dos outros personagens e das outras histórias que aconteceram nesse episódio, vamos focar na história principal, que é o triângulo amoroso. Belly, Jeremiah e Comedy. Gente, uma coisa que fica muito claro, a Belly não está nem um pouco feliz com este casamento. Ela já percebeu que ela fez uma grande burrada, só que ela ainda não conseguiu admitir para si mesma que ela fez uma grande burrada. Também ela não sabe como voltar atrás. Porque em nenhum momento, assistindo ao episódio, a gente vê uma mulher, uma noiva feliz que vai casar com o amor da vida dela. Não, a gente não vê isso, até porque ela não vai se casar com o amor da vida dela, e pelo menos isso ela conseguiu assumir nesse episódio, então eu meio que já fico feliz com isso, que ela tá finalmente acordando pra vida. Mas enfim, quando Jeremiah chega na casa de praia e ela se vê com Jeremiah e Conrad na frente dela, o sorriso já some. Por quê? Porque ela percebe que ela vai ter que encarar os dois, e ela não consegue ficar confortável em ter os dois no mesmo ambiente. E isso é claro, porque ela tá noiva de um, embora ela não tenha esse sentimento que ela fala que tenha, e ela ama desesperadamente o outro, o Conrad. Então, assim, fica muito claro pra gente em todas as cenas que ela tá muito desconfortável, que ela realmente não quer mais isso, só que ela ainda não conseguiu admitir pra ela em boa parte do tempo. Em todas as apresentações, o Jeremiah, sendo o Jeremiah um grande desnecessário em alguns casos, acaba apresentando a Annika, amiga da Belly, pro Conrad. Nossa, essa daqui é amiga da Belly, a Annika e blá blá blá. E esse assunto é interessante porque quando eles estão na piscina, tá a Taylor, a Annika e a Belly conversando, e aí a Annika fala, nossa, eu preciso saber quem daqui tá solteiro, porque, né, eu preciso ficar com alguém nesse final de semana. E aí a Belly começa a citar todo mundo que tá solteiro na festa, inclusive o Conrad tá ali, só que ela não cita o Conrad em nenhum momento, até que a própria Annika resolve citar o Conrad. Então me falou que ele era tão bonito assim. E aí ela ainda completa, se ele não tivesse sido o primeiro amor da Belly, eu até ficaria com ele. Aí a Belly fala, não, imagina, nem ligo mais pra isso, né? Tipo, não ligo pra isso. Aí a Belly olha pro lado e a Annika olha pra Taylor que tá na piscina e a Taylor faz tipo assim, não. Tipo, não pega, não vai. Nem adianta. Mais ou menos isso. Mas a gente sabe que o Conrad jamais ficaria com a Annika, porque nesse momento que tá tendo essa conversa, gente, ele está olhando pra quem? Isso mesmo, ele está olhando pra Belly. Então, assim, essa troca de olhares. Meu Deus, eu vou surtar, eu vou surtar. Até chegar no final do episódio, a gente vai surtar muito ainda. Depois desse momento deles na piscina, divertindo e bebendo, eles vão ensaiar. Então, os meninos vão ensaiar a dança do noivo ali junto com o noivo. E as meninas vão lá pra cima pra ensaiar a dança com a Belly. Na verdade, as meninas é só a Taylor e a Annika, né? Porque a Denise, ela não é madrinha e ela acaba ficando lá embaixo pra ajudar os meninos no ensaio. É até interessante porque depois que a dança ali, o ensaio acontece com os meninos, ou a gente tem uma conversa com o Jeremiah e o Conrad, onde o Jeremiah começa a agradecer o Conrad. Na verdade, antes dele começar a agradecer, ele começa a falar que o pai dele ofereceu uma oportunidade de emprego pra ele e ele vai aceitar essa vaga. E o Conrad fica até meio preocupado, tipo, você realmente quer aceitar essa vaga ou você só quer seguir os passos do papai pra ficar perto dele, né?
Porque você não precisa fazer isso se você não quiser, você tem que fazer o que você realmente gosta, o que você realmente ama. E aí ele fala: "Não, vou aceitar e tal". E aí, nesse meio tempo, ele começa a agradecer o Conrad pelos serviços que ele prestou na casa, arrumando as coisas para o casamento, já que ia receber as pessoas ali. E o Conrad fala: "Ai, não foi nada, né, eu fiz porque eu tinha que fazer, não tinha mais nada pra fazer". E aí, o Jeremiah, sendo o Jeremiah, do mesmo jeito que ele foi desnecessário em outras oportunidades, ele olha pro Conrad e fala tipo assim: "E você cuidou da minha garota o verão inteiro". Cara, precisava disso? Me fala se precisava. Inclusive, ele passa o episódio inteiro, sempre que ele tem oportunidade, afirmando e reafirmando pro Conrad que a Belly é a garota dele, que a Belly é dele, que é ele e a Belly pro resto da vida, entendeu? Não sei se precisa disso, eu acho desnecessário, eu acho que ele tá meio que querendo jogar na cara do Conrad em alguns momentos. Pode não ser isso, mas essa é a impressão que passa. O Jeremiah, ele não sabe falar de boa, ele fala meio que com um deboche estampado na voz, então é isso que eu interpretei. Me fala se vocês interpretaram diferente disso ou não, porque eu realmente quero saber. Mas é isso que eu interpretei. Ele meio que fala, tipo assim, a Belly é minha agora, é tipo minha propriedade, sabe? Ai, não gosto, não gosto. E não é só porque eu sou Team Conrad, não. É porque realmente, às vezes, o Jeremiah, ele... Não sei. Sabe o que eu parece? E, na verdade, muita gente concorda com isso, mas eu não sei se todo mundo, né, é desse pensamento. É que o que o Jeremiah tá com a Belly mais pra mostrar que ganhou do Conrad do que propriamente por amar a Belly. Porque outro ponto negativo do Jeremiah é que ele sempre tá falando de outras mulheres, e sempre que ele fala de outras mulheres, ele não tem nenhum respeito pela Belly, sabe? Ele sempre fala de outras mulheres assim abertamente, tipo, ai, nossa, muito gostosa, muito bonita, e blá 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 blá. E tipo, pô, você tá noivo, vamos ter um mínimo de respeito? E ele nunca tem. Então isso é um ponto também que incomoda bastante nas falas dele quando ele tá perto dos amigos dele, sabe? Me incomoda demais. E antes deles saírem para as despedidas, a gente tem um momento ali do Jeremiah e da Belly a sós, os dois, e rola uma conversa sobre eles se encontrarem depois da festa na praia. Só que isso acaba não acontecendo, porque o Jeremiah, ele é um grande irresponsável, acaba bebendo demais, e quando chega a hora dele chegar em casa e encontrar com a Belly, o que aconteceu? Ele tá passando mal, tá vomitando demais, acaba indo pro quarto, enfim, não vai encontrar a Belly. Então, basicamente, foi esse o resumo do porquê ele não foi encontrar a Belly. Mas voltando ali então, tem essa promessa dos dois se encontrarem na praia para poderem conversar, para poderem ficar um pouco mais a sós, já que eles iam passar o resto da noite separados, né? Cada um fazendo a sua despedida de solteiro. Só que, gente, nessa despedida de solteiro, a gente tem muitas e muitas descobertas. A primeira delas acontece quando a Belly acha que foi a Taylor que falou com a mãe dela, tentando convencê-la a ir no chá de cozinha dela no último episódio. Então a Belly começa a agradecer por tudo que a Taylor tá fazendo e principalmente por fazer com que a mãe dela reconsiderasse a ideia de aparecer, tanto no chá de cozinha quanto no casamento. A Taylor fala: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Tentei sim falar com a Lauren várias vezes, só que ela ter mudado de ideia não teve nada a ver comigo. E aí ela começa a repensar. A Taylor entra na loja de doce para falar com a Annika para pagar os doces. E aí, quando ela olha para a esquina, quando a Belly olha para a esquina, ela vê o Conrad virando. E aí começa um flashback dela fazendo a narração de que quando ela era pequena, ela acreditava que sempre que ela precisasse de ajuda, o Conrad estaria pronto para ajudá-la. E nesse flashback, ela lembra de um momento que eles estavam tipo numa feira, num evento ali em Kansas, que os meninos queriam ir para um lugar e a Belly queria ir em outro. Só que as mães deles tinham falado para eles ficarem juntos. E ela implorou tanto pro Conrad que o Conrad falou: olha, tudo bem, você pode ir onde você quer ir, mas em 1 hora a gente se encontra aqui. E aí cada um foi para um lugar e a Belly foi para uma loja onde vendia unicórnios e era tipo uma loja toda de vidro, né? E vendia mini unicórnios, assim, tinha os grandões, os pititicos. E ela ficou brincando com esses unicórnios, acabou passando de 1 hora e quando ela lembra, ela sai correndo. E ela encontra com o Conrad super preocupado, fica bravo com ela, tipo, eu falei pra você encontrar aqui há 1 hora atrás, onde você estava? E ela começa tipo, ai, desculpa, é que eu encontrei um unicórnio e era um unicórnio enorme, e me desculpa, me desculpa. E ela termina essa narração, o Conrad acaba desculpando ela, obviamente, eles acabam indo embora juntos, e ela termina falando que no aniversário dela daquele ano, o Conrad deu um unicórnio pra ela.
e foi um unicórnio grande. Lembra dessa informação porque é importante na sequência. Quando essa lembrança acaba, o Jeremiah aparece na frente dela, já que atrás do Comedy veio todo mundo da despedida de solteiro do Jeremiah. Eles conversam ali e os amigos do Jeremiah arrastam ele pro bar. E aí o Comedy acaba passando por último e ela pede pra conversar com o Comedy. E ela pergunta se ele falou com a mãe dela. E ele fala, olha, você precisa ser mais específico, né? Eu falo com a Lauren direto. E ela fala, foi você que fez a minha mãe mudar de ideia? E ele responde que sim, que foi ele que fez ela mudar de ideia. E a Belly pergunta, por quê? Ele fala, olha, é o seu casamento. E você tem que ter tudo que você sempre sonhou, entendeu? Só que é claro que ela não tem tudo que ela sempre sonhou, né, gente? Não tem. Então, é isso do Comedy fazer isso por ela, do Comedy convencer a Lauren aí no chá de cozinha, aí no casamento, só prova que, nesse momento, a frase que ela disse no início daquela narração faz muito sentido, né? Porque ela começa falando assim, quando o flashback começa. Quando eu era pequena, o Conrad sempre cuidou de mim. E talvez, depois de tanto tempo, ele ainda esteja cuidando. E a gente vê que, de fato, ele ainda tá cuidando dela. Porque quando ele viu no episódio passado que ela não tava se alimentando direito, que ela tava muito tristinha, ele foi falar com a Lauren. E ele conseguiu convencer a Lauren a participar do casamento da filha. Então, assim, o Comedy fez muito, né? Coisa que o Jeremiah nunca nem sequer sonhou em fazer. Você acha que eu tô pegando muito no pé do Jeremiah? Desculpa, gente. Desculpa. Bom, neste momento que ela descobre isso, a Belly já começa a ficar meio paralisada com tudo que tá rolando na vida dela e principalmente com os sentimentos que ela tem ainda pelo Comedy. Porque acontece, tipo, todo um auê nesse momento, que é quando a Taylor sai junto com a Annika e já tem a Denise e o Steve ali. Ela chama a Denise pra ir com elas. E nesse meio tempo, a Belly não tá nem participando da conversa. Ela tá, tipo, paralisada, olhando o Comedy ir embora. Até que quando tudo se resolve, a Taylor chama ela e fala, amiga, tá tudo bem? Vamos? E aí elas vão pra balada, e na balada é onde tudo acontece, porque começa a tocar We Can Be Friends da Ariana Grande, e gente, enquanto a Belly tá dançando, ela começa a ter lembranças do Comedy, começa a passar vários flashbacks muito rápido na cabeça dela do Comedy, ela começa a ficar meio tonta assim, a Taylor chega, ajuda ela a ir até o banheiro, e quando ela chega no banheiro, ela se encara no espelho e ela fala duas frases, e a segunda é a mais marcante, ela fala, ele me deu um unicórnio grande. Ele me deu a minha mãe. Sabe? Por que eu falei pra vocês lembrarem sobre o flashback do unicórnio? Por conta disso, o Conrad lembrou que ela era apaixonada por unicórnios e deu pra ela o unicórnio grande que ela tava brincando lá na loja. Mas mais do que isso, ela fala, ele me deu a minha mãe. Por quê? Porque o Conrad conversou com a Lauren, ele convenceu a Lauren a participar desse momento da vida dela. Então ele fez o que ninguém mais conseguiu fazer. Entende? Então ele levou a mãe da Belly de volta para ela. Então isso foi um momento que ela teve a plena consciência e noção do que o Comedy já fez por ela durante toda a vida dela, de tudo que o Comedy já fez. Eu acho que esse foi o ponto mais chave ali, o principal ponto do quanto ele ama ela, né? Porque pensa, ele fez tudo isso mesmo sabendo que não é com ele que ela vai se casar. Exato. Enquanto ela fala tudo isso pra Taylor, a Taylor fala, não, mas calma, você tá no seu casamento dos sonhos e não sei o quê, e ela fala que não é o casamento dos sonhos dela, porque ela só consegue pensar no Conrad. E é onde a Taylor fala, merda, tipo, garota, o que você tá arrumando? Né? Entende? E aí ela resolve contar pra Taylor sobre o último Natal em que ela passou com o Conrad. Ela tá pensando em contar sobre isso pro Jeremiah, que a Taylor fala, não, não conta. Aconteceu alguma coisa entre vocês? E ela fala, não, não aconteceu nada. E realmente não aconteceu nada, eles só conversaram. E daí a Taylor fala, então você não precisa contar, porque, né? Só que enquanto ela tá falando isso, que não aconteceu nada, e ela garante que não aconteceu nada, e que é um fato, a Taylor pergunta, mas então por que você mentiu? Eu acho que não precisa de muito motivo e de muita explicação pra saber por que ela mentiu, né? Algumas verdades são difíceis de aturar, porque se ela assumisse que ela passou o Natal com ele, ela teria que assumir que ela gostou de ter passado o Natal com ele, que ela gostou da companhia dele, e ela não queria isso, ela não queria assumir o sentimento, sabe? É, Belly, eu te entendo às vezes. Com toda essa indecisão da Belly e com todos esses pensamentos que começaram a rondar a cabeça dela, e com tudo que ela falou pra Taylor,
A Taylor acredita que já era o momento de ir embora, que já tinha acabado ali a despedida, então elas resolvem voltar pra casa. E nesse meio tempo, enquanto essas cenas aconteciam, a gente tem um lado também da despedida do Jeremiah, que mais uma vez ele, no primeiro momento que ele tem a sós ali com o Jeremiah, com o Conrad, ele começa a assumir várias e várias vezes que a Belly é dele, né? Ele fala, olha, você sempre cuidou de mim, eu sou muito grato a você, Conrad, mas agora eu tenho a Belly, e agora eu vou cuidar dela e ela vai cuidar de mim, então não preciso mais de você, tipo isso. Ai, que babaca, meu Deus. Desculpa, gente, não vou falar mais isso. Desculpa. Justamente nesse momento que acontece a primeira grande descoberta. Na verdade, não é a primeira, né? Porque a primeira descoberta foi da Belly descobrindo sobre o Conrad ter falado com a mãe dela. Eu acho que é a segunda grande descoberta ali nesse episódio, que é o Conrad descobrindo a traição. O Jeremiah acaba derrubando bebida nele, ele vai até o banheiro se limpar. E aí, quando ele volta, os amigos do Jeremiah estão conversando com ele sobre uma viagem que eles pensavam em fazer no inverno pra Bali. Eles queriam ir pra Bali. E aí, eles começam a falar, nossa, você nunca ficou com outra garota, além da Belly, passou a faculdade, o período da faculdade inteiro só com a Belly. E aí esse amigo do Jeremiah fala, não, mas quando ele foi pra Cabo, ele ficou com a outra e não sei o que, blá blá blá. E o Conrad escuta essa conversa. E aí ele fica chocado com o que ele ouve, porque ali ele descobriu, né, que o Jeremiah traiu a Belly. Só que ele vai tentar tirar satisfação com o Jeremiah enquanto ele corre pro banheiro. Só que o Jeremiah tá muito mal, gente. Ele já começou a vomitar ali, aí o Conrad fala assim, quer saber? Lavem minhas mãos. Vai embora, deixa o Jeremiah lá. Depois dessa cena, a gente tem, então, a chegada dos meninos na casa. A Taylor tá descendo as escadas enquanto se depara com o Jeremiah já passando muito mal, querendo vomitar. Aí ela ainda fala, você não vai encontrar com a Belly na praia? Ela tá te esperando lá. E aí o amigo dele fala, olha, não tem a mínima condição dele sair agora. Aí ele acaba indo dormir, ou sei lá, fazer o que lá em cima. E nisso tem a conversa da Taylor com a mãe dela, Lucinda, que eu já tinha falado pra vocês. Agora vem a principal cena do episódio, que é a conversa entre a Belly e o Conrad. O Conrad já tá na praia, enquanto a Belly tá chegando. E aí ela ainda fala, Jeremiah, achando que é o Jeremiah que tá ali, só que na verdade não é, é o Conrad. E ela fala, ai, desculpa, eu pensei que fosse o Jeremiah. E o Conrad chama ela pra ficar com ele ali. Então eles acabam ficando ali na garupinha juntos, né, na guarita. Guarita, falei errado. Na guarita juntos. E aí o Conrad olha pra ela e fala, olha, eu preciso te contar uma coisa. E ele conta, tipo assim, na lata. Jeremiah traiu você, né, enquanto ele foi pra Cabo. E ela fala, eu já sabia. Acho que o Conrad ficou mais surpreso de saber que ela sabia da traição do que de ter descoberto a traição. Porque ele, na hora, olha pra ela e fala, como assim? Você já sabia e ainda vai casar com ele? Você não parece o tipo de mulher, na verdade não, você não é o tipo de mulher que aturaria uma coisa dessa, que aceitaria uma traição. E é onde ela olha pra ele e fala, eu aguentei coisa bem pior de você. E ele responde, mas enquanto a gente tava junto, eu nunca olhei pra nenhuma outra mulher. Cabum. Cabum, né? E o que eu falei pra vocês já nesse episódio? O Jeremiah, sempre que ele tem oportunidade, ele tá falando de outras mulheres. Pois é. Pois é. A Belly começa a caminhar, querendo ir embora, e o Comrade vai atrás dela, pede pra deixar ele falar, e ela não deixa, porque ela quer sair dali. Ela fala, olha, se você continuar vindo atrás de mim, eu vou gritar. Só que ela para no momento que ele fala que ainda ama ela. Ele fala, eu ainda amo você. E aí ela para. É aí que começa a declaração do homem. Ele fala que acha que nunca vai conseguir esquecer ela e que ela sempre vai estar aqui com ele, no coração. E aí ela fala, tipo, ai, mas agora que você vai me falar isso, tipo, você teve tanto tempo e você vai me falar isso justo agora. E continua, ele fala, me desculpa, que ele tava muito confuso, que na verdade ele não queria magoar ela, e se ele ficasse com ela, ele ia acabar magoando ela, e ele não queria isso. Então, por isso que ele deixou ela aí, só que ele ama ela. E aí onde ele fala aquelas 3 frases que a gente vai ficar relembrando durante a semana inteira até o próximo episódio, que é, não fica com ele, não case com ele, fique comigo. Só que o que acontece, gente? A Belly, sendo Belly, e pra história ficar interessante ali, talvez, eu não sei por que fazem isso, ela olha pra ele e fala as coisas mais horríveis possíveis
possíveis, quebrando o pobre coração do Conrad e o nosso também de quem estava vendo a cena, falando que eles nunca tiveram nada, ninguém nunca tratou ela como o Jeremiah tratou. E assim, gata, você tá certa, tá? Você tá certa, eu não tô contra você. Só que o Jeremiah te tratou da pior forma possível em muitos momentos e, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Mas tá, por mais que eu esteja morrendo de raiva da Belly nessa cena, calma, antes de eu falar, explicar um pouco essa cena pra vocês, vamos terminar o episódio. Por quê? Porque depois desse momento, depois que a Belly fala essas coisas pro Cord, ela sai, ele fica parado, ele não vai mais atrás dela, e ela sai correndo. Quando ela tem uma certa distância, ela desaba na areia e ela começa a chorar. Mas é aquele choro de dor mesmo, sabe? Aquele choro de, meu Deus, eu esperei tanto tempo pra ouvir ele me falar isso. E agora, que eu tô há 2 dias do meu casamento, ele resolve abrir o coração dele. Muito tarde. Eu não acho que seja tarde, porque assim, ela não tá morta, ela tá super viva ainda. E é uma decisão que ela tem que tomar, né? Ela gosta dele, isso já ficou claro pra gente nesse episódio, principalmente, que a gente viu muito do sentimento dela e a gente já sabe que ele também gosta dela e ele se declarou pra ela. Então, o mínimo que ela tem que fazer é abrir os olhos. Só que isso não aconteceu ainda. Quando ela chega lá, ela vê que o Jeremiah ainda tá dormindo, começa a tocar Taylor Swift pra variar. E tem uma cena muito emblemática que é dela, quando ela tá deitada na cama com a Taylor tenta conversar com ela, mas ela não quer conversar, ela bate na parede. E o Jeremiah no outro quarto, ele não responde. E se vocês lembram bem, no primeiro episódio, o Jeremiah bate na parede e a Belly responde, tipo, eu vou sempre estar aqui por você, eu vou sempre estar aqui com você. E a partir do momento que ela bate na parede e não tem resposta do outro lado, a gente já sabe que o Jeremiah já não tá mais ali, entendeu? Os vínculos estão se soltando, estão acabando, chegando ao fim. Agora sim, a gente encerra o episódio nessa cena. Agora a gente espera o próximo episódio da semana que vem. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o que a Belly falou, né? Tipo, por que ela tratou o Comedy daquele jeito? Primeiro, pra quem leu o livro, conseguiu ler os pensamentos da Belly e sabe que ela só falou aquilo para que ele não fosse atrás dela, para que ele parasse ali, para que ele parasse de ir atrás dela, porque ela sabe que não ia aguentar. Até aí tudo bem. Mas por que ela disse essas coisas pra ele? Tipo, você fez bem pior comigo, né? Sendo que o Coward nunca traiu a Belly. Ou ele nunca me trataria do jeito que você me tratou. Por que que as ações do Coward não foram tão graves quanto uma traição, que foi o que o Jeremiah fez, machucaram mais a Belly do que as coisas que o Jeremiah fez? Gente, ela ama o Jeremiah, só que ela não ama o Jeremiah nesse sentido romântico. O Jeremiah é quase como um irmão para ela, é um melhor amigo ali. Isso é muito claro desde a primeira temporada. O amor da vida dela é o Conrad. Então tudo que o Conrad fizer vai ter uma proporção gigantesca. Vai machucar ela muito mais do que algo que o Jeremiah fizer. Porque se o Jeremiah errar com ela, ela vai perdoar e seguir a vida. Mas o Conrad errar com ela, isso toca muito dentro do coração, sabe? Então, por isso que tudo que o Conrad fez, mesmo que a gente tenha essa defesa do Conrad, que ele estava pensando na mãe, tentando cuidar da mãe, e depois ele fez a promessa para a mãe dele, falando que ia cuidar do Jeremiah, mesmo a gente tendo tantos pontos, assim, para defender o Conrad, a gente entende o lado da Belly, porque, poxa, ela não sabe de nenhum desses pontos. Por mais que ela saiba sobre a morte da mãe dele, as promessas que o Conrad fez, ela não sabe. As coisas que o Conrad passou muitas vezes, ela não sabe porque o Conrad não quis falar. Então ela tem só a visão dela. E na visão dela, o Conrad machucou muito ela, porque ela amava ele, ela ama ele, né? E com o Jeremiah não é assim. Foi muito mais fácil ela perdoar o Jeremiah, porque ela não ama ele nessa proporção, sabe? O que o Jeremiah faz ou deixa de fazer não afeta a Belly nessas proporções gigantescas. Então é muito mais fácil ela olhar pra ele e falar, tá, eu te perdoo, vamos seguir a vida, do que ela olhar pra cara do Conrad e falar, eu te perdoo, vamos seguir a vida. Porque ela ama um imensamente com todo o coração, enquanto o outro é só um amigo ali, basicamente, sabe? Não tem aquele amor, aquela paixão envolvida. Então, por isso que eu acho que as frases que a Belly fala pro Comedy não são totalmente mentirosas. Tem um fundo de verdade por conta desse sentimento que ela tem em relação aos dois irmãos. Mas enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam desse episódio. Gente, eu confesso, eu comecei sorrindo lá, eu sabia que o Conrad ia descobrindo esse episódio. Na verdade, eu disse pra vocês no episódio passado que, no vídeo passado, que eu tinha quase certeza que seria nesse episódio a descoberta. Mas eu fiquei muito triste com essa cena final, mesmo
fazendo toda essa interpretação desse sentimento, eu fiquei muito triste porque a declaração do Cord foi muito linda, gente. A Belly parecia ter um pouquinho mais de compaixão ali, mas tá, mas tá. Eu acho que no próximo episódio a gente vai ter muitas bombas ainda pela frente, e é claro que esse casamento não vai acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso ficou mais do que claro já. Comenta o que vocês acharam do episódio, o que vocês esperam pro próximo episódio. Estou muito ansiosa, meu Deus do céu. Chega quarta-feira logo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!